Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos fazer a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá falar qual o capítulo que nós estamos, que momento estamos vivendo a experiência com Jerônimo. Confere? Vamos iniciar fazendo a nossa oração? Mãe Santíssima, Jesus amado, graças vos damos por essa oportunidade, sabendo que sempre somos cobertos pela misericórdia, pelo amor infinito que nos rodeia. Ajuda-nos, Mãe, nessa caminhada, no exílio em que nos encontramos também, aprendendo as lições que tantas vezes relegamos a outros momentos para somente nos divertirmos, para somente cumprir aquilo que o nosso orgulho deseja. Mas é hora de caminharmos contigo, Mãe, com teu filho, rumo a uma vida melhor na eternidade, nos preparando desde já e, acima de tudo, compreendendo que a tua presença conosco todos os dias nos deve fortalecer nas horas difíceis, nas horas que os pensamentos nos dominam e querem nos arrastar para caminhos tortuosos. Ajuda-nos a caminhar contigo e com teu filho, Mãe, nessa caminhada que não é sem amor, que não é sem carinho e que só precisamos ter atenção e boa vontade. Ajuda-nos a caminhar contigo hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos o Padre Miguel de Santarém, agora contando a expedição que foi em socorro da Margaridinha e do Albino. E ele relatou primeiro que chegaram na cidade do Porto, do Porto da Ribeira, e encontraram a Margaridinha num antro, alcoolizada e cercada de homens ali, e ele vai estar relatando as providências que estão tomando sobre o caso. Primeiro foram socorrer a Margaridinha. Então, nessa expedição ainda de socorro. Então, vamos retomar. Há um aprendiz da vigilância que comigo levara justamente daqueles que iniciavam experiências regeneradoras por meio dos serviços de beneficência ao próximo. Indiquei a mísera jovem dizendo: será necessário arrebatá-la daqui. O astral superior recomenda assistência imediata para ela. Adormece-a, meu amigo, com uma descarga magnética forte, servindo-te dos elementos fluídicos dos circunstantes. Dá-lhe aparências de doente grave e afasta com presteza estes infelizes que a maltratam. Então, ele solicita aqui de um espírito presente que deu uma descarga de energia. Ele pediu a um aprendiz da vigilância, E a gente viu que o pessoal da vigilância é aqueles que saem com os lanceiros para fazer a fortificação de toda a equipe, Então eles já sabem manusear as forças. E pegam antigos chefes das gangues de lá Para trabalhar no bem. Para trabalhar, quando já se arrependem e já se converteram. Porque eles têm as técnicas. E como eles são espíritos ainda bem próximos da terceira ordem, que estão se refazendo, vamos dizer assim, mudando o seu norte, e agora começa a fazer o bem. Então eles sabem todas as técnicas. Obviamente, eu não estou dizendo que todas as convulsões são de ordem espiritual, mas existem alguns casos que são sim sob uma influência de espíritos perversos. E apesar de que toda vez que você dá uma convulsão, durante um tempo, se você for fazer exame, vai dar alteração neuronal, porque houve uma convulsão, mas não há uma doença específica, entende? Então, há casos que realmente pode acontecer de ser uma influência espiritual. Então, ele solicita desse determinado espírito que atue sobre a Margaridinha, que é para dar uma visão para quem está olhando de como uma aparência de que ela está com alguma doença, Doença grave. As pessoas têm logo medo de o quê? Contágio, Este aprendiz
sabia operar com certo desembaraço, não obstante serem parcos os seus conhecimentos e pequeno o cabedal moral que possuía. Fora, não havia muito, chefe de falanges contrárias ao bem e ao amor. Convertido, porém, desde certo tempo, à aprendizagem sincera da luz e da verdade, agora se fazia obreiro submisso, subordinado à direção de individualidades esclarecidas, capazes de guiá-lo à regeneração completa, as quais não só o ajudavam a instruir-se, como a elevar-se moralmente, oferecendo-lhe oportunidades de serviços reabilitadores. Chama-se Osório e, como é natural, ainda se encontra sob nossos cuidados. Outrora vivera nos sertões brasileiros, onde praticara ritos e magias africanas. Entende? Então era uma pessoa que viveu no Brasil, como ele diz aqui, praticara ritos e magias africanas, né? Então estava envolvido ali com a manipulação dos fluidos, voltado aí mesmo para esse movimento afro. E agora ele está sendo utilizado e direcionando o que ele já aprendeu. Só que ele está agora direcionando para o bem. Né? Trabalho para todo mundo. E o que ele aprendeu e vai ser útil de alguma forma. O resultado da ordem por mim emitida não se fez esperar. Aproximou-se ele da infeliz peixeira do cais da ribeira, passou-lhe as mãos ambas à altura dos joelhos, como laçando-os. A pobre menina cambaleou, amparando-se a uma banca próxima. Quase sem interrupção, o mesmo, abre aspas, passe, fecha aspas, repetiu-se à altura do busto e, em seguida, contornando a fronte, toda a cabeça. Ele sabia a técnica, ele ia em pontos específicos. A primeira coisa foi nos joelhos, ela perdeu a força e caiu. Agora ele vai atuando nos outros centros. Ele sabe, ele conhece a técnica, né? Margaridinha caiu estatelada no chão, presa de convulsões impressionantes, levando a mão ao peito e gemendo sentidamente. E uma pessoa em convulsão, para quem olha, é algo pavoroso, né? Sem interromper-se no afã da sua competência, e enquanto eu distribuía outras recomendações aos demais voluntários, Osório chegava-se a um dos comensais que se mantinham estupefatos ante o incidente e segredou-lhe algo ao ouvido, com veemência e emoção, interessado em sair-se bem da tarefa. O indivíduo sobressaltou-se subitamente, exclamando aterrado, criando pânico indescritível entre os boêmios. Então, gente, comensais eram aqueles que frequentavam o espaço, tá? Segredou-lhe algo ao ouvido, murmurou algo ali no ouvido. Ou seja, tentando induzi-lo ao medo, né? Porque, na verdade, o que eles queriam? Afastar todos aqueles homens da menina. E um dos boêmios ali gritou: céus! A coitadinha está a morrer por culpa nossa. Fujamos, antes que apareçam os bereguins. Bereguins são os oficiais. Saíram em confusão, empurrando-se mutuamente, deixando a pobre vítima de tantas brutalidades à mercê dos possíveis sentimentos de caridade do proprietário do antro. Margarida, com efeito, estrebuchava, parecendo nas vascas da agonia. Vascas aí nessa grande convulsão, tá, gente? Rodeamo-la, eu e meus dedicados auxiliares, no intuito de beneficiá-la com bálsamos de que no momento poderíamos dispor. Convém frisar, no entanto, que nem eu, nem meus adjuntos éramos sequer pressentidos, quer por ela ou pelos demais circunstantes do plano material, pois nossa qualidade de espíritos desencarnados tornava-nos inatingíveis à visão deles. Foi um mal? Foi, mas necessário. No entanto, a moça experimentava a ação nervosa produzida pela rispidez da descarga magnética necessária ao seu lamentável estado.
Imagina a ação ali sobre o sistema nervoso central para que ela entrasse em convulsão, e é uma descarga física e ela está sentindo as consequências disso. Aplicamos bálsamos sedativos, compungidos ante seus sofrimentos. Tornou-se inanimada, gradativamente acalmando-se. Continuava, porém, estendida sobre as lajes do antro, enquanto o taverneiro, apavorado com o acontecimento, providenciava socorros médicos e um leito no interior da casa, pois cumpria ocultar a verdade sobre o caso, por não desejar complicações com a polícia, dada a ilegalidade do comércio. Quanto a nós outros, os servos de Maria, desejávamos vê-la em um hospital e jamais num cárcere. Por essa razão, afastamos a possibilidade da presença de policiais, enquanto providenciamos o concurso de algum facultativo. Facultativo, gente, médico, tá? Cujos sentimentos de caridade nos inspirassem a confiança. Alguns minutos depois, chegando o facultativo, o médico, que a considerou gravemente doente em virtude de grande intoxicação pelo álcool, providências humanitárias foram tomadas, pois tecêramos em torno dele corrente harmoniosa de sugestões compassivas. Ou seja, o mundo espiritual influencia na nossa vida? Mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles que vos... E assim foi que, tal como desejáramos, e tornava-se necessário, passadas que foram as sombras dramáticas daquela noite decisiva, a filha do nosso pupilo, aqui presente, dava entrada em um modesto hospital, caridoso bastante para resguardá-la, enquanto providenciávamos quanto aos seus dias futuros, guiados pelas inspirações generosas de Maria. E aí Camilo fez exatamente o que? Ele inquiriu, ousadamente, desejoso de tudo investigar. Se nosso Jerônimo não deveria tomar parte na expedição, a fim de que lhe fossem poupados cruciantes amargores, como está informado dos acontecimentos? Não te sentes compungido, chocado com estas descrições, meu amigo? Principalmente porque são estranhos que as ouvem? Com efeito, sinto-me amargurado e nem poderia deixar de ser assim. Aliás, a amargura e o pesar têm sido meus companheiros de todos os momentos. Não obstante, o sofrimento e as instruções que venho aqui recebendo elucidaram-me o bastante para hoje melhor raciocinar do que em outro tempo. Convém reflitais, meu caro senhor Botelho, que se irmão Santarém descreve para vós outros os acontecimentos que a mim dizem respeito, será porque aqui viestes para os serviços de instrução, além de que sois amigos sinceros, irmãos afins capazes de atitudes fraternais, não apenas em meu benefício, mas também daqueles que me são caros. Não data de hoje a nossa afeição. Lembro-me bem que estamos unidos por uma comovedora amizade, desde as tristes peripécias do Vale Maldito. Cortou o lúcido instrutor. Então, respondeu, cabeça, mas você está ouvindo tudo isso? Isso não está te comovendo, Isso não está te fazendo sofrer? Sim, ele deveria ser de tudo informado em ocasião oportuna, embora a caridade houvesse aconselhado sua ausência do teatro dos acontecimentos. Até porque uma coisa é você estar lá, ver e não saber o resultado. A outra coisa é você ouvir, alguém contar e já com o resultado maravilhoso final. O processo de dor é muito menor, gente? E uma coisa legal é que assim, a espiritualidade não me engana e não esconde do interessado o que acontece. Ele não deixou ele ver porque primeiro que ele não podia ajudar, que da primeira vez que ele foi, ele mais atrapalhou do que outra coisa. Primeiro, ele não podia ajudar e segundo, só ia causar mais sofrimento. Mas ele precisa saber do que vai acontecer. O que acontecer. Nada poderia mesmo ignorar, uma vez que se tornou responsável por tudo o que resultou do abandono a que legou a família
e porque ainda urgia meditar sobre os delicados acontecimentos, com vistas aos planos para as próximas reparações. Ao incidente, seguiu-se pequena pausa, a qual foi quebrada pelo próprio Jerônimo ao exclamar: Rogo-vos, continueis elucidando meus companheiros de jornada com a sequência do meu drama pessoal venerando o irmão Santarém, pois julgo-o bastante expressivo, conforme tantas vezes me tendes feito analisar, para também a outrem edificar e instruir. Então, o propósito do senhor Jerônimo está trazendo toda essa história é para esclarecer Camilo e os demais. Verificar a misericórdia divina é a ação da espiritualidade. Aqueceu pacientemente o sacerdote, cujo sorriso bondoso dulcificou o mal-estar criado pela minha impertinência. Sim, meu filho. Estou certo de que calarão bem em suas almas o ouvirem o episódio que vimos narrando. Aliás, a vida de cada um de nós encerrará ensinamentos majestosos e sublimes, desde que nos demos ao trabalho de compreendê-la à luz das leis divinas que regem os destinos humanos. Interrompeu-se por um momento, como se concatenasse lembranças, continuando em seguida. No instante em que Margarida Silveira tombava nas lajes da taverna, tratamos de remover o seu espírito, parcial e temporariamente desligado do fardo carnal, para o posto de emergência que este instituto mantém nas adjacências do globo terrestre. Os serviços ali são variados e constantes, como no interior da colônia. Muitos enfermos encarnados são ali curados pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas transviadas no caminho do dever hão recebido sob aqueles hospitaleiros abrigos forças e vigores novos para a emenda e consequente regeneração, enquanto muitos corações aflitos e chorosos têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvos do suicídio, reintegrado no plano das ações para que nasceram e do qual se haviam afastado. Para aí conduzida em espírito, Margarida foi submetida a exame rigoroso, observando os nossos irmãos incumbidos do mandato às precárias condições em que se encontrava a sua organização fluídica, o perispírito, e que urgente se fazia um tratamento a rigor. Enquanto isso, o corpo carnal também o foi pelo cientista terreno, o médico assistente do hospital, para onde fora transportado em estado comatoso. Então, o médico cuidou do corpo físico, o médico orgânico, físico da terra, né? E os amigos espirituais cuidando do seu corpo perispiritual, né? Oi, Mita. Só lembrar que ele para onde a Margarida foi para um posto de emergência. E que esse posto de emergência também atende os encarnados que pedem, né, que oram. Isso, a Margarida está sendo atendida por uma oração. E ele diz para pessoas que vão lá para receber forças e vigores novos para a emenda e consequente regeneração e para criarem forças para as suas tarefas. Então, volta de novo o porquê da oração. É para a gente se ligar e receber o socorro que está aí para todo mundo. Como bem diz a Carla, mais ajuda. Assentado ficara por nós outros que, em benefício do futuro de Margarida Silveira, o estado letárgico se prolongasse por vários dias, tantos quantos necessários, a assistência moral mais urgente que a premência da situação exigia. Por isso mesmo, todo o interesse, os cuidados mais dedicados, tributamos ao seu corpo físico material, ao qual transmitíamos as vitalidades necessárias à saúde e conservação. Premência, gente, seria a pressão realmente, porque ela já estava debilitada, ela estava alcoolizada, se alimentando mal, ela estava muito maltratada, né? Ela está precisando de todo o apoio, de toda a assistência, tanto a assistência orgânica como a assistência realmente no corpo perispiritual, né?
A jovem não se achava, ademais, verdadeiramente doente, senão apenas intoxicada pelas forçadas libações de álcool. Apresentava órgãos normais, exceção feita do sistema nervoso, que sofria os resultados da amargurosa anormalidade em que vivia. Seus sofrimentos graves, cuja natureza estava a requisitar desvelos abnegados, eram morais. Razão porque os facultativos do Hospital do Porto, onde se encontrava o fardo carnal, a deixaram em observação, confundidos com o estado letárgico singular. Irmão Santarém deteve-se durante alguns instantes, consultando se nos interessaria a sequência da narrativa. Em coro, suplicamos que se não detivesse, porquanto não só a sorte da pobre menina nos preocupava muitíssimo, pois a força de nela ouvirmos falar por seu pai havia tantos anos, muito de coração a estimávamos agora, como também o ensinamento nos atraía profundamente, calando em nosso âmago, no nosso mundo íntimo, com fortes repercussões. De outro lado, o próprio Jerônimo animava a exposição dos passados fatos, o que era o melhor incentivo para o narrador. Agradeceu o bondoso conselheiro com amável sorriso e continuou, enquanto nossa atenção recrudesceu, aumentava. Ficai sabendo, meus amigos, que Margaridinha não só não era má, como não se amoldava de boamente ao vício. Repugnava-o até, ansiando libertar-se dele. No seu caso doloroso, o que havia era tenebrosa expiação, sequência funesta e prescindível de arbitrárias ações por ela mesma, praticadas em antecedentes encarnações, e que ficaram a clamar justiça e reparações através dos séculos, não apenas nos refolhos de sua própria consciência, mas também nos harmoniosos códigos da lei suprema, que absolutamente não se harmoniza com quaisquer transvios do caminho reto. Então a gente observa que o processo da Margaridinha, passar por tudo isso, era um processo expiatório de uma outra existência. Aí você vai me dizer assim, então tia foi programada no mundo espiritual, ela se prostituir? Não é assim. A maldade, ela existe na Terra porque tem quem o faça. Somos nós que complicamos a vida alheia. Então, nós podemos reparar, muitas vezes reparamos pela enfermidade física. Não pensa que a lei divina vai colocar na sua contabilidade para que um filho resgate um débito, o outro suje as suas mãos, em hipótese alguma. E ainda uma vez mais, a gente é sempre bom lembrar, meus irmãos, o que dizer a Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier? Que quando a lei divina, a lei de justiça, vai atrás para o acerto de contas e encontra o réu, vamos dizer assim, trabalhando no bem, a lei divina pede que suspenda por tempo indeterminado essa cobrança. Então, sabendo disso, mais um motivo, mais uma importante informação para nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento. Porque o processo de expiação é para reparar o mal feito e para eu me tornar um humano melhor. Se eu estou me tornando um humano melhor, não há necessidade, muitas vezes, de um sofrimento. Lembrando sempre, o sofrimento é o último recurso. A misericórdia divina já tentou tudo. Quer dizer, mas tia, ela era uma menina, uma adolescente, sim. Mas quem foi os homens que a prostituíram? Quem foi o dono da taverna? Então, ela não poderia ter resgatado da pobreza, da miséria, de uma outra forma? Então, é como se fosse assim. A gente tem que pagar 8, mas a humanidade é tão perversa que transforma o 8 em 80. Atrevi-me, Camilo, a solicitar, levado por sincero desejo de aprender. Poderias dar-nos pequena amostra das ações praticadas pelo espírito dessa jovem em antecedentes encarnações e que dessem causa a graves situações que no momento ela experimenta?
Camila é sempre curioso. É o curioso. É por isso que ele foi convidado para escrever, né? Porque ele faz a posição do repórter. Quem de nós não quer saber? Vamos ver. O estudo da lei de reencarnação é profundo e melindroso, meu amigo, e ao mesmo tempo singelo e fácil de compreensão, porquanto nos apresenta um indício esclarecedor de muitos problemas que perseguem a humanidade, os quais aparentemente se apresentam insolúveis. Futuramente falo-eis em vós próprios, relendo as páginas do livro da consciência. Até lá, no entanto, não haverá nenhum inconveniente em satisfazer-vos a natural curiosidade, uma vez que tereis a lucrar conhecendo mais um dos seus múltiplos aspectos. Sim, meus amigos, a profundidade das leis divinas é vertiginosa, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres, não ensaiados ainda para sua compreensão. Mas a justiça que ressalta dessas leis destila tanta sabedoria e tão grande misericórdia que o pavor se transformará em respeitosa admiração a um exame mais prudente e minucioso. Por mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, o espírito que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos, existindo como homem, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, tal como na Terra se compreende. Abusou da liberdade, das prerrogativas que a sociedade terrena concede aos varões em detrimento dos valores do espírito, e conspurcou deveres sagrados. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis, aviltou donzelas confiantes. E lembrando que aviltar é desonrar. Então você vê que ele aprontou, né? Esse espírito outrora no corpo masculino aprontou. É por isso que eu sempre digo, gente, quais são as quedas da humanidade terrena? Sexo, dinheiro e poder. O que esse espírito aqui se enrolou? Com a sexualidade, com o sexo. Eu digo, sexo é departamento divino e divinamente deve ser vivido. Não brinque com essa área, isso tem um preço altíssimo. A função do sexo é procriar. O sexo é um patrimônio divino, com a função realmente de trazer vidas, né? O processo divino, o processo da reencarnação, e ao qual nós devemos ter muito respeito. Então, respeitem-se e respeite um ao outro, né? É divino e divinamente deve ser respeitado. Olha aqui o comprometimento, né? E ele, em uma época que o homem, né, podia tudo e a mulher numa situação deplorável. Espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Mas veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, impediu-o de continuar o execrável atentado à sua soberania. E esse impediu é o quê? Se dá novamente para esse espírito um corpo masculino, o que ele vai fazer? Vai tocar o terror de novo. Então coloca por uma imposição da lei num corpo feminino, que é para aprender. É para aprender a respeitar. Então não brinque. Esses garanhões que aprontam tudo, olá, vão reencarnar no corpo feminino. Sexo é patrimônio divino e divinamente deve ser respeitado. Quem quiser aprofundar nesse assunto, eu solicito o estudo da obra Vida e Sexo, que está no nosso canal. Lá nós abordamos muito, o Emmanuel aborda, é um estudo maravilhoso. Entra na playlist, vai estudar, que lá você vai aprofundar bastante. Fala de casamento, fala de namoro, fala de vida sexual, fala da homossexualidade.
É muito legal, é um livro muito bom que esclarece bastante à luz da doutrina espírita. É um estudo complexo que a gente aborda muito bem lá na obra Vida e Sexo. O Emmanuel aborda e a gente comenta, tá? Caçou-lhe a liberdade, impôs-lhes ensejos favoráveis para se refazer da anomalia de tantas iniquidades, impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez a outrem sorver, e a si mesmo poupar tempo precioso na programação dos resgates, por sujeitar-se ao rigor de penalidades idênticas às outroras impostas pelo seu mal orientado livre-arbítrio. Reencarnou como mulher a fim de aprender na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada, a empolgante lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos assinalados no alto do Sinai, como padrão de honra para a humanidade, que antes se deveria educar com vistas à finalidade sublime do amor a Deus e ao próximo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha a tua espada, Pedro. Inquietante mal-estar trouxe emoções de pavor à nossa mente surpreendida com a expectante novidade. Estremecemos enquanto sentimos como que porejar, ou seja, suar pelos poros, tá? Suores gelados de nossa epiderme, porque de repente eles pararam e olharam e disseram: meu pai, nós também aprontamos e não foi pouco, teremos que resgatar. Naquele momento lembrávamos vivamente de que fôramos homens, de que nossas consciências não acusavam apenas ações angelicais a respeito do gravíssimo assunto. Não obstante, fiel ao enraizado defeito de polemista, argumentador, polêmico, que teimava em acompanhar-me assustadoramente, ou seja, está desencarnado, mas continua trazendo essa personalidade. Até nas paragens além da morte, vibrei, decepcionado e atordoado. Se assim foi, como Jerônimo se tornou responsável pelos desastres da filha? Cenas do próximo capítulo. Então vamos ver, por que ele se tornou responsável? O que Jerônimo tem a ver com tudo isso? Professor, o senhor faz nossa prece de gratidão? E assim, Senhor, te agradecemos pela bênção da oportunidade de nos encontrarmos neste ambiente que nos acolhe, ombreados com a espiritualidade amiga que nos inspira, que nos incentiva, sob tua égide, Senhor. A nós, almas que voltam para repetirmos e recolhermos os frutos de um passado incipiente que se torna mais leve devido ao bálsamo que esta doutrina goteja em nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento, por esses amigos espirituais que se desdobram, que cuidam da nossa saúde material e espiritual. Que possamos estar juntos e felizes na próxima segunda-feira.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.